É um prazer estar aqui, Pedro, mais uma vez contigo, né? E aqui nesse canal, nesse programa, que já pelo próprio nome, né, diz, né, Folha Democrata, isso é importantíssimo. Terminei a minha fala, meu pronunciamento da minha defesa, dizendo exatamente essa palavra, né? Porque somos todos democratas, né? Então, eu esperava que a Câmara de Vereadores se sensibilizasse e compreendesse, né, o papel democrático que a gente exerce, né, e a necessidade, e porque nós todos, desde todo o tempo que nós nos conhecemos, né, eu e vereadores, né, todos nós tínhamos relações muito republicanas, né, esse fato que aconteceu agora, claro que com muitas outras situações anteriores de disputas e tal, mas no fim das contas, né, o que se espera numa democracia, né, que haja divergência, que haja pluralidade, e muitas vezes os ânimos se acirram, a disputa é pesada, né, mas no fim das contas o que prevalece é a democracia. É isso que eu acredito, mas era isso que eu imaginava que nós fôssemos ter na Câmara de Vereadores, mesmo, né, ao final desse processo. Infelizmente, nada disso aconteceu, né, e o resultado está aí, né, mandato cassado, e ainda recebendo ainda mais ameaças, mais, né, situações aí preocupantes, de pessoas que juntam o ódio, né, que tem pela democracia, enfim, né, o ódio que tem por quem tem posições diferentes, o ódio às mulheres, né, toda a carga de preconceito, enfim, porque, de fato, essa última ameaça por e-mail aí é uma coisa horrorosa, né, e que também se estendeu para outras vereadoras aqui no estado de Santa Catarina. Vereadora, eu acompanhei o caso, né? A sua assessoria conversou bastante comigo. A gente fez uma entrevista muito boa lá, eu e o Kiko, lá no Diário do Centro do Mundo. Teve uma matéria do Vitor Gaspodini bastante interessante, depois do Vinícius Segala. A senhora também deu uma entrevista no Brasil 247. Os veículos progressistas deram a voz, eu acho que a senhora precisava falar. Mas quando você vai para a mídia corporativa, como existe o antipetismo, a coisa muda um pouco de figura. Aí começam aqueles títulos assim: vereadora é caçada por supostos gestos neonazistas. Assim, literalmente, as pessoas em São Miguel do Oeste, elas fizeram um Sieg Heil num evento público. Eu não consigo entender, assim, o suposto ele é uma palavra muito específica, quando você não tem certeza de que aquele delito foi cometido ou que aquela ideologia de fato aconteceu. Seria uma acusação. Nós, jornalistas, não somos juízes, eu até defendo que as pessoas tenham um pouco de prudência antes de cravar alguma coisa no título, mas eu fico pensando assim, a gente passou 4 anos de Bolsonaro, políticas públicas foram destruídas, a gente viu, de fato, uma ideologia de extrema-direita. E eu me pego pensando assim, quando é que a imprensa e os veículos de comunicação vão se tocar que a sua cassação tem uma conexão muito próxima com essas violências que a gente viu nesses últimos 4 anos? E aí eu queria te perguntar uma avaliação muito franca da senhora. Como é que você acha que a imprensa viu o seu processo de cassação? Como é que a imprensa viu também o seu processo de denúncia? Eu acho que faltou muito ouvido, e quando finalmente deram alguns espaços para a senhora falar, o caldo já tinha entornado. Eu estou errado? Talvez tenha pessoas que tenham te ouvido antes. Como é que foi um pouco desse processo? Não, eu acho que tu não estás errado, sabe? Eu acho que, de fato, isso aconteceu. E a prova disso é a imprensa na cidade, né, na minha cidade, onde tudo aconteceu, né? Onde o fato efetivamente aconteceu. Acho que eu tenho dito isso porque, e não é porque eu sofri esse processo de cassação, mas é porque é o que eu sinto mesmo, né? E na minha vivência. A minha cidade, né, a nossa cidade de São Miguel do Oeste, ela não é uma cidade nazista. Ela não é uma cidade nazista. Agora, eu não posso dizer
até porque já tem provas disso, né? Não posso dizer que célula neonazista existe, ou existiu, ou foi descoberto aqui em São Miguel do Oeste, né? Eu não posso dizer isso também. Não, e não fica naquela de dizer nem que sim, nem que não. Não é isso. É que atribuir o que aquele dia eu vi, o que eu vi foi o que todo mundo viu. Todas as pessoas que minimamente conhecem de história viram naquele gesto a representação de uma saudação nazista. Quem vê um vídeo não pode dizer, eu tenho certeza que as pessoas que estavam lá quiseram fazer a saudação nazista. Não, né? Aquelas inúmeras pessoas que lá estavam. Mas eu também não posso dizer que quem viu aquele gesto não poderia pensar que era uma saudação nazista. Compreende? Nós não tínhamos condições de identificar naquele gesto outra coisa, senão a representação da saudação nazista. Então, o que aconteceu é que, como aquele gesto comunicou muito rápido, o vídeo viralizou, um vídeo que não fui eu, né? Eu estou cansada até. Eu canso de dizer, né? Ou não me canso de dizer, que não fui eu que gravei, não fui eu que postei, não fui eu que sequer compartilhei, veja só. Porque a gente também precisa ter a condição, assim, de avaliar o impacto de uma vereadora compartilhar um vídeo daqueles. E eu tive esse cuidado. Eu não compartilhei nem para criticar. Eu gravei um vídeo e que eu nem fiz o link no meu vídeo, né? Enfim, na minha postagem, eu não fiz um link. Né? Eu não coloquei assim como comentário, nada. Eu gravei o vídeo e postei. Referindo, né, me referindo àquela situação, claro, relatando o que era, e não comecei com o vídeo. Desculpa, eu não comecei com o gesto. Eu comecei com o ato antidemocrático que estava sendo realizado. Ora, reclamar do resultado da eleição é proibido? Não. Reclamar, digamos assim, se reunir, né? Vamos nos reunir e fazer um protesto. É proibido? Não é proibido. Ainda bem, não é proibido. Agora, a partir do momento que tem uma decisão judicial proibindo as pessoas de trancarem rodovias, tu vai e tranca a rodovia, tu está descumprindo uma ordem judicial. Foi o que aconteceu aqui. Aquilo, além de descumprir a ordem judicial, as pessoas estavam pedindo intervenção militar. Ora, a gente pode não concordar com o resultado da eleição, mas a gente não pode pedir intervenção militar, porque isso é atentado contra o Estado Democrático de Direito. É um atentado à democracia. Isso está previsto, é uma conduta que está tipificada, inclusive. E para os vereadores, o nosso regimento interno, ele é bem claro que é passível de cassação, é infração ética, né? Portanto, é quebra de decoro parlamentar, o vereador que atentar contra as instituições democráticas. Portanto, os vereadores que estavam lá, e que eu nem tinha visto no vídeo, eu não sabia que estavam também, porque não se identifica, não se consegue identificar. Eu não consegui identificar nenhuma pessoa naquele vídeo. Mas, se fosse uma foto, não fosse um vídeo, fosse uma foto em preto e branco, com um fundo, que a gente não identificasse a cidade, e aquele gesto estivesse lá, qual seria a conclusão? A mesma. Por quê? Porque o gesto comunica. Agora, se são pessoas dentro de uma igreja, orando, rezando, tarará, é outro contexto. Mas lá não. Era na frente do exército, pedindo intervenção militar, trancando a rodovia e fazendo, infelizmente, aquele gesto. Né?
O que aconteceu no momento é que aquele ato estava sendo transmitido, acompanhado, coberto pela imprensa local. E como, assim, vamos considerar assim, dentro do direito à informação, né? Transmitindo o direito à informação. Porém, quando a notícia de que o mundo todo estava falando que era um gesto nazista, foi recebido com muita indignação pelos próprios, enfim, por pessoas que trabalham na imprensa local. E que hoje, com o avanço da internet e tal, as pessoas, né? Então, os repórteres, o repórter mesmo ficou indignado, né? Estão dizendo que isso é um gesto nazista. E aí o Ministério Público foi acionado, o GAECO, e rapidamente trataram de resolver isso, ouviram os organizadores e tal, e que disseram que era apenas um pedido, que alguém foi lá com o microfone, pediu, estendam o braço e tal, boas energias, né? E assim, não havia... Desculpa, Ri, boas energias é a desculpa do cara que o jacaré comeu a lição de casa, né? O fim do mundo, mas segue, desculpa. E aí, eu acho que foi onde a gente perdeu. Deixa eu só mandar um abraço para minha querida companheira Lucilene Binsfeld, a Tude, que é a nossa companheirona aqui, ela é suplente, ela é a segunda suplente, ela vai assumir também a Câmara, né? Um beijo, querida Tude. A liderança incrível aqui do movimento sindical Mulher de Fibra. Então, a nossa condição, aliás, aquela notícia de que o GAECO havia dito que não foi uma saudação nazista, foi também amplamente divulgada, né? E já cobrando, né? Assim, então, que as pessoas que estão dizendo que foi uma saudação nazista vão ter que pagar, vão ter que responder. E aí começou a enxurrada, né? De reclamações.